Com a palavra, Maurício Piscin. Boa tarde a todos e todas. É um prazer para nós do GÁS realizar esse seminário em conjunto com a ABINS. Nós tomamos uma decisão de fazer uma mesa redonda para poder trazer aqui para debate uma série de visões e de questões que nós acreditamos que são importantes, que venham para a discussão nesse momento inicial do grupo de trabalho que vai se debruçar sobre a regulamentação. Bem importante que antes nós tivemos uma mesa que todos estão compondo o grupo de trabalho, né? Então, essas pessoas saem daqui municiadas para a discussão. Bom, essa mesa, ela tem então o objetivo de trazer as questões aqui que cada um visualiza que são importantes no debate da regulamentação. Nós faremos uma metodologia de uma exposição, infelizmente nosso tempo é curto, né? Então, nós teremos que fazer uma exposição individual de cada um de 7 minutos. Depois nós vamos abrir para o plenário, para quem tiver perguntas, intervenções, nós teremos aí uma meia hora para fazer esse debate com o plenário. Acho que é importante vir questões do plenário também, inclusive referentes à mesa, ao painel que teve no início. Se tiver alguma questão direta para algum palestrante aqui, a gente faz a resposta direta também. Se não, deixamos as questões rolar para fazer uma rodada final de respostas e de considerações finais com mais 5 minutos cada um. Tá bom? Estamos acordados? Muito bem. Antes de passar a palavra, eu queria trazer algumas questões que nós divulgamos na convocação do seminário, em que nós acreditamos que essa lei, essa regulamentação, essa política de bioinsumos, ela deve ser coerente com os paradigmas da transição regenerativa, estimulando a redução e a substituição de insumos agrotóxicos e fertilizantes solúveis, uma questão importante. Consistente com os riscos envolvidos e promovedora da segurança e da qualidade. Promovedora da descentralização e de novos modelos de produção, promotora da pesquisa e desenvolvimento do uso da biodiversidade brasileira. Então, são 4 questões que nós acreditamos que essa lei precisa estar imbuída de desenvolver esses pontos. E, por último, eu acredito que uma regulamentação ela tem que estar incumbida de estimular a produção e a adoção dos bioinsumos do Brasil. Nós não podemos cair no erro de construir uma regulamentação que dificulte a adoção no momento que nós queremos estimular um outro tipo de agricultura no nosso país. Então, precisamos pensar uma resolução que esteja antenada com esse anseio dos agricultores, das empresas, da sociedade. Eu, então, quero passar para iniciar as falas para o Joey Vale, representando aqui a Fazenda Malunga e toda a sua história. Joey, fica à vontade. Muito obrigado, Maurício. Prazer estar aqui com vocês, muito legal. Até pedir para... Não me chama não, que eu estou muito rancoroso. Eu vou falar bobagem, quando a gente fala bobagem se compromete, né? Mas assim, eu acho que nós precisamos estar juntos. Eu queria dizer que eu sou um admirador do grupo do GÁS. Eu acho que o GÁS já tem estrutura para a gente começar a fazer os congressos nossos de bioinsumos regionais e fazer um grande congresso nacional. Um congresso de verdade, como tem o congresso de fitopatologia, etc., porque a gente cria um ambiente de debate, discussão e evolução de tudo que está acontecendo, exposição de trabalhos, traz a academia junto, que é muito importante, traz a Embrapa e etc. Então, a primeira coisa que eu queria fazer uma sugestão na regulamentação era que nós já tirássemos um processo de criação desse momento de discussão, como o GÁS já está muito avançado nisso, usando a estrutura do GÁS, mas, claro, trazendo recursos, porque a gente está falando de recursos humanos, financeiros e tal, mas recursos, para que a gente possa fazer, por exemplo, um amanhã nos encontros do GÁS, como um congresso regional, estadual, para chegar no Congresso Nacional e que a gente marque daqui ao próximo ano, fazer o Congresso Nacional aqui na Agrobrasília, sei lá, estou chutando aqui, mas só para serve a coisa. A segunda coisa é que a gente cria a Câmara Temática de Bioinsumos do Ministério da Agricultura, porque isso é uma revolução que nós estamos... É uma revolução mesmo. Há quanto tempo a gente não vê isso, como plantio direto? Isso é uma revolução. Eu preciso ter
os mecanismos para que a estrutura governamental dê a resposta na rapidez que a gente precisa, que hoje é impossível. É impossível, a burocracia ministerial está matando os processos no Brasil. Simples assim. Me perguntaram lá, por quê? O que você acha? Eu falei, acaba o Ministério da Agricultura. Aí vai. Mas de brincadeira, eu tenho pessoas maravilhosas lá, meus amigos pessoais, não são as pessoas, entendam isso. É o sistema que está carcomido. Eu falo que a política e os políticos, eles brigaram, se divorciaram litigiosamente das boas práticas de gestão pública. E aí como a gente faz? Criação da Câmara Temática, Congresso, sai do Congresso uma deliberação para a criação da Câmara Temática, e a gente vem de baixo fazendo como a gente fez na lei do bioinsumo, que foi uma grande concertação das pessoas, é tanto que chegou no Congresso que eu nunca vi um negócio daquele, não teve um voto contra. Quem era o doido para votar contra? É claro que a democracia não foi nem para lá nem para cá, foi o meio e o equilíbrio, e nós conseguimos fazer. Outra coisa importante que eu vejo é, a gente precisa, vou dar um exemplo, a Embrapa hoje está à míngua, a empresa mais importante do Brasil, sim, porque não é o petróleo, nós não somos o rei do petróleo, nós somos o rei do agro, nós somos o rei da produção de alimentos. Então a empresa que suporta isso, espetacular, com pessoas maravilhosas, está à míngua. Como a míngua, Joia? Não tem recurso. Mas como não tem recurso? Só tem o salário dos pesquisadores. Não tem um puto para pesquisa. Eu teria vergonha de falar qualquer coisa, se eu fosse do governo, do país que é a locomotiva mundial do agronegócio, dizendo que eu nunca botei R$1 para pesquisa dentro da Embrapa. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha. E eu falo com meus amigos. E eu falo porque eu posso falar. Tá certo? Eu sou desse lado. Então eu posso falar com propriedade. Reclamo. É uma vergonha, governo. É uma vergonha, ministro. É uma vergonha. Tem que colocar recurso. A outra coisa que tá bom, não tem, tá complicado, tá. Vamos lá, 0,1% do imposto tem que ser destinado para um fundo de desenvolvimento do bioinsumo. Ah, já, mas o bioinsumo, por que não sei? Porque é bioinsumo. Ah, não é o, sei lá o que, é o bioinsumo. Eu faço isso há 40 anos, eu faço uso de micro-organismos. A virada da minha vida foi uma visita, quando foi um grupo da Embrapa Senargem lá em casa, que mostrou que o meu biofertilizante que eu fazia não tinha bosta nenhuma. E era o que todo mundo no Brasil fazia. Falou, Joia, olha só, esse biofertilizante seu tem uma bactéria oportunista aqui dentro. Então a ciência é e deve ser a âncora do processo. O conhecimento é e deve ser. Para ter conhecimento tem que ter recurso. E aí a gente fica, nós, todos, o gás, esse trabalho maravilhoso que os produtores fazem, e aí eu falo assim, eu sou contra os agrotóxicos, aí os produtores me matam porque dizendo, eu não sou contra os produtores, entendam, eu sou contra esse modelo que está aí, que é ruim, eu sou a favor dos produtores, eu sou produtor, tá certo? E a gente viu isso claramente na lei dos bioinsumos, quem estava de um lado e quem estava do outro, simples assim. Só que não pode ter mais lado, nós estamos do mesmo lado. Dá para todo mundo avançar contra a burocracia, contra o modelo que está acontecendo, que eu pago muito imposto e não tenho serviço nenhum. Esse divórcio litigioso, que eu já falei para vocês, a gente tem que juntar esses dois de novo, para pelo menos conversar, bater papo. Não dá mais para a gente aguentar o nível de imposto, e aí a gente está aqui discutindo que vai começar uma nova batalha para regulamentar o decreto, o tal decreto de regulamentação. Puta caramba, não dá nem para eu fico tão chateado, porque eu conheço esse mundo, não estou falando do que eu não conheço, estou falando do que eu conheço, eu sei bem como funciona. Não dá para eu ter um funcionário para fazer toda a fronteira lá do norte brasileiro em termos de regulação, não dá. Mas eu, produtor, que pago meus impostos, tenho a ver o que com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu chego lá e falo assim, mas eu não tenho gente. Dá vontade de eu falar aquele palavrão. Tá, então não vou pagar meus impostos, beleza. Crie uma situação de regulação precária. Nós fizemos isso no queijo aqui em Brasília.
não tinha funcionário no Dipova, os produtores produziam um queijo de excelente qualidade, não botavam no mercado porque não tinha funcionário. E que o cidadão, que a população tem a ver com isso, meu irmão? Com a ineficiência desse Estado? Criamos uma solução precária. Quando tiver espaço, que vá lá fiscalizar e faça. Por enquanto eu vou vender meu queijo. Tá certo? Então, eu queria agradecer, dizer que essa é um panorama que eu acho que a gente tem que fazer, e fazendo isso, eu acredito que a gente vai ter, colocando prazo nas coisas. Quando é que esse decreto vai sair? Daqui a 2 meses. Temos 60 dias para fazer. O Ministério, então vamos fazer em 60 dias. Pronto. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito, Joey. Passar a palavra para o Paulo Buffon. Boa tarde. Eu vou deixar um pouquinho a política para os entendidos da política. Muito bem colocado, Joey, essa posição, e realmente a gente tem muita dificuldade nos entraves burocráticos do nosso sistema de gerenciamento governamental. Mas vou dar um depoimento como produtor, né? E de produtor para produtor, porque nós, de um grupo de pesquisas que foi criado há 25 anos, o GAPS, no sudoeste de Goiás, em Rio Verde, onde a gente pesquisa, até o momento, todas as tecnologias que nos são oferecidas, né? E a gente também pensou na forma de entrar nessa ciranda assim, de agricultura regenerativa, por mais que dentro do grupo tem muitas barreiras, né? Porque nós temos uma agricultura de produtos aí praticada há 35 anos, que ela é sustentável, ela dá dinheiro, e a gente conseguiu garantir a segurança alimentar não só do Brasil, mas como também exporta e garante a alimentação de muitas pessoas mundo afora, né? E como produtor, foi muito bem colocado aqui na primeira apresentação do pessoal, né? Que a academia deixou nós na mão. Nós começamos a pensar nessa multiplicação on-farm há 10 anos, e nós apanhamos muito, né, Rogério? Apanhamos muito da Embrapa, inclusive, né, dona Rose? Eu lembro, dona Rose. Ixi, a dona Rose dá cada puxão de orelha em nós, que Jesus. Mas depois, não que ela se bandiou para o nosso lado, ela entendeu o nosso ponto de vista, pesquisou e agora nos defende. O produtor sempre caminha à frente, está sempre na vanguarda do desenvolvimento das tecnologias, e isso provoca os órgãos de pesquisa e provoca também a indústria. Nós tínhamos preços exorbitantes dos insumos biológicos, e com o início da atividade on-farm, a disseminação dessa atividade, que foi de encontro de produtores de vários estados, né? Fizemos quantos encontros? 8 encontros de agricultura sustentáveis regionais, nascidos em mineiros, puxados pelo Rogério, e criamos o gás. Em 2014, sentamos os produtores e fizemos essa criação para a gente alavancar esse estudo, né? Com a visão, realmente não a visão farmacêutica da coisa, né? Da eficiência dos micro-organismos, né? Isolados, onde você pega essa amostra, manda para um laboratório e eles vêm com essa palavra que tem que ser banida do nosso sistema de conversas na agricultura regenerativa e nessa lei de bioinsumos, que é o agente contaminante. Você manda para o laboratório uma amostra de tricoderma ou de bacilos. O analista, ele tem na cabeça o que é o formato de um bacilos. Tudo que ele achar diferente daquilo lá, ele vai dizer que é contaminante, porque não é o que ele foi pedido para contar, para mostrar. Mas não quer dizer que isso seja prejudicial ao meio. E outro ponto muito interessante é que o plaqueamento, na placa de Petri, o meio de multiplicação ele é muito nutritivo. E você tem micro-organismos que eles têm uma rapidez tremenda de multiplicação. Então, o que você está lá analisando, o seu fungo, às vezes ele vai demorar 4 dias para se estabelecer. E aí você tem um outro agente ali que ele se multiplica e toma a placa inteira. Então, o seu produto não presta. Não é assim. Agora, quando você produz isso no seu nível de on-farm e você vai aplicar de imediato na sua propriedade, você está visando a comunidade de micro-organismos, o mundo invisível que está presente ali.
Então, você não tem esse receio e esse medo de você dizer que está colocando uma coisa que você não conhece. Você não conhece muita coisa. Para reflexão, né, e uma provocação para vocês. O que vocês acham que, além dos elementos que vocês estão agora prestando atenção, mas o seu corpo realiza de forma involuntária, o seu subconsciente, que é a respiração. Além dos 2 elementos principais do ar que nós respiramos, nitrogênio e oxigênio, o que você está permitindo e está aspirando nesse ambiente aqui? Você consegue mensurar? Quantos bilhões de micro-organismos você está ingerindo nesse momento? E você sobrevive. Então, o meio no nosso solo também é repleto de comunidades. A gente não quer erradicação de nada. A gente quer sim que a gente tenha um equilíbrio. É a natureza é sábia. Tudo que está em equilíbrio é possível e é feita essa manutenção. Você tem a cadeia de predadores, você tem a cadeia alimentar do solo, e cada indivíduo tem a sua funcionalidade dentro desse sistema. E realmente, sim, essas discussões, essa regulamentação é necessária, mas que essas entidades que irão participar, principalmente, eu senti uma abertura do Ministério da Agricultura aqui, em termos do entendimento disso, e realmente tem certas coisas que nós temos que buscar melhorar, como a própria rotulagem dos produtos de prateleira. A rotulagem hoje, você tem lá que você tem um produto de 1 litro, que ele tem 10% de tantas UFCs na exponencial, né? E isso é uma brecha de entendimento e de lei. Se você for analisar isso aí, ele vai achar os 10%, a tantas UFCs exponencial lá, nos 10%. Mas ele não vai achar isso num litro de coisa. Então, quando você pega um rótulo e você lê aquilo lá que você tem 9 vezes 10, a oitava, a nona, mas presentes no ativo, nos 10% do produto que você está buscando. E essa é uma coisa que nós temos que banir também, para a gente não ter essa informação, vamos dizer assim, enganosa. Então, a brecha da lei que eles estão utilizando, né? E outra que deveríamos ter, como deveríamos ter na legislação das sementes, é a aplicabilidade do vigor, porque hoje você, num plaqueamento, se você vai analisar um tricoderma da vida e você vê tantas UFCs dentro daquela placa, não quer dizer que ela está vigorosa, não quer dizer que ela vai germinar, ela está presente. E a legislação fala em UFCs. Então, portanto, nós temos bastante coisa a melhorar. Logicamente, nós como GAS e como uns representantes muito bons, que a gente tem aí, junto com eles, vamos trabalhar para que realmente a gente consiga. Só me alongando um pouquinho mais, e a conquista do on-farm, o interessante, a gente não quer eliminação. Com a MUVI, a gente concentrou a questão da produção para a gente ter uma melhor uniformidade dos isolados, né? Mas a gente acredita que a solução é regional, então por isso a gente precisa que cada produtor da sua região, ou em associações ou individualmente, venham a produzir o seu próprio bioinsumo, tá bom? No mais, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho e estamos aí depois para responder qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, Paulo. O Tacílio, por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui a nossa roda de conversa aqui, né, os representantes, e pedir licença para não falar de chapéu, que eu até tentei tirá-lo ali, mas o cabelo está meio complicado. Não vou tirar o chapéu para vocês, não. Mas quero agradecer aqui o convite do GAAS, na pessoa aqui do nosso amigo de tantas, né, labuta, eu que acompanhei aqui todo esse processo de tramitação, discussão da lei, e o Eduardo sempre esteve à frente aqui, muito bem representando todos os pensamentos, né, da agricultura sustentável e regenerativa. E eu sou daqui do município vizinho de Paracatu, né, Minas Gerais. A gente coordena uma cooperativa de agricultores familiares. Nós somos 182 agricultores e agricultoras que estamos trabalhando aqui
no coração do cerrado, né, tentando produzir, sobreviver. E o que a gente espera mesmo da regulamentação dessa lei de bioinsumos é que ela seja simples, como simples é o processo da natureza, que ela não complique, que ajude a gente a continuar fazendo o que a gente sempre fez, né, que foi produzir em consonância com a natureza, fazendo os nossos EMs, capturando os fungos e multiplicando lá no dia a dia, e isso nunca causou nenhum mal. E do Ministério da Agricultura, a gente espera realmente que ele possa descentralizar isso. A gente tem um exemplo muito prático, nós temos aqui, né, alguns companheiros nossos lá de Paracatu, e a presidente de uma cooperativa de fruticultores. Nós temos uma fábrica de polpa de fruta, que é registrada no Ministério da Agricultura, e que nós estamos tentando já há 6 meses renovar a licença para produzir polpa de fruta, um negócio dos mais simples. E a dificuldade de funcionários do Ministério da Agricultura não permite, não tem gente para ir lá fazer. Então imagina quantas biofábricas que vai ter nesse país, para o Ministério fiscalizar, fazer registro e acompanhar, vai ser impossível. Então nós queremos que, para uso local, para os registros locais, que a gente possa fazer como faz nos municípios. Você vai abrir uma queijaria no município, o Serviço de Inspeção Municipal vai lá e te autoriza você funcionar para você circular no município. Então os bioinsumos têm que partir desse mesmo princípio. Nós somos da cooperativa, não queremos produzir apenas por 182 cooperados, nós queremos produzir porque nós temos expertise, capacidade técnica para produzir bioinsumos para atender os 2.000 agricultores que não estão na cooperativa nossa. Então nós precisamos comercializar esse produto lá no município. E a lei que está aí hoje fala que a gente pode produzir para os nossos, para a associação, para a cooperativa. Isso não é suficiente, isso não gera desenvolvimento. E essa tecnologia que nós temos aí, a nosso serviço, que a natureza nos propiciou e que nós descobrimos, ela precisa de ajudar a gente a gerar desenvolvimento. Então, na linha aqui que o nosso companheiro da Malunga falou, a gente não é contra o agrotóxico, nós somos a favor da sustentabilidade e da agricultura sustentável. Mas precisamos utilizar aquilo que causa problemas para ajudar a buscar soluções. Então, o Estado precisa, e aí eu não entro em política, porque eu penso que Estado e política tem que ser diferente. A política passa. O Estado é um organismo que tem que regular a sociedade, fazer com que a gente cumpra as regras e a gente fazer com que o Estado faça a parte dele. A política não, os políticos passam e o bonde continua. Então, o Estado precisa de propiciar isso. Ser mais rigoroso com quem causa danos, que a gente sabe que tem muitos agroquímicos que causam dano à natureza, e tirar esse recurso desses que causam dano para financiar os que estão fazendo agricultura saudável. Nós vamos receber agora a COP30, o mundo todo está de olho aqui na gente, e nós precisamos de aproveitar essa oportunidade para receber os recursos que estão aí na Europa, nos Estados Unidos, todos os lugares, para ajudar a gente a desenvolver a agricultura sustentável aqui. E nesse aspecto, nós, os agricultores familiares, somos os mais vulneráveis, porque nós estamos desprovidos da assistência técnica, né? Quase todas as grandes empresas têm o seu próprio corpo técnico. A gente depende de um técnico da Emater, que é um técnico para atender 2.000 agricultores no município. Não consegue nem sair do seu escritório. Então, é preciso de ter um olhar bem diferenciado para esse setor. Mas não um olhar de pena. Nós não somos dignos de pena. Nós precisamos de suporte, de apoio, de acesso às inovações para que a gente possa ser tão produtivo, e somos, como os grandes produtores são hoje. Basta nos dar a condição tecnológica, nos dar as ferramentas necessárias e dar a assistência técnica que a gente é capaz de produzir, né? Aqui tem um exemplo de produção orgânica que é a Fazenda Malunga. Eu nunca vi, não, mas eu acompanho, né, vocês pelo Facebook, acompanho aí pelas redes, sei do quão é produtivo a agricultura orgânica. E nós praticamos agricultura sustentável e sabemos o quanto é baixo o custo para a gente, não só o custo monetário, mas o próprio custo social e ambiental. Nós trabalhamos em pequenas áreas, né, e hoje nós temos um grande problema aí com a crise climática. Nós, especialmente os pequenos, estamos quase sem acesso à água, né? Os grandes, nós estamos numa área de irrigação, o maior projeto de irrigação
contínuo da América Latina é Paracatu, né, o Entre Ribeiros, e nós estamos ali ao redor sem acesso à água para irrigação, nem a irrigação mínima. Então, é preciso que essas tecnologias todas cheguem para a gente, sem burocracia, permitindo com que a gente possa fazer a nossa produção, mas também receber o suporte técnico, financeiro das universidades, dos órgãos de pesquisa e da assistência técnica. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Para nós é muito gratificante, né, ter a oportunidade de falar das nossas dores, né, aqui para um público que está aqui hoje para fazer negócio, né? A Feira do Cerrado, a maior feira do Cerrado, é a feira aqui da Agro Brasília, e que muitos estão aqui para fazer negócio, e nós também. Nós queremos ser incluídos nesse processo de desenvolvimento como consumidores, como produtores, como gente que quer contribuir no desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Muito bem, Otacílio, obrigado pela sua contribuição, pela presença. Quero passar a palavra agora para a Rose Monerá. Bom, boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Maurício e do Eduardo para estar aqui presente. E vou só retrucar aqui o que o Paulo falou, né? E também contar uma coisa que aconteceu, né? Eu estou nessa área há mais de 35 anos. Então, a gente veio lá de trás sonhando que um dia a gente tivesse a legislação dos bioinsumos. Mas, realmente, eu acho que a grande mudança aconteceu nos anos de 2012, 2013, quando aquela bendita helicoverpa entrou no Brasil. O pessoal fala que é maldita, mas eu acho que tanto a helicoverpa quanto a Spodoptera frugipeda resistentes aos milhos BT foi um marco na nossa agricultura, porque a gente se deu conta que a pesquisa não acompanhava a necessidade do produtor. Nós, como pesquisadores da Embrapa, tivemos uma demanda enorme e ficamos extremamente frustrados porque a gente não conseguia atender a demanda, mas, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa muito importante. Surgiu o gás. E, para mim, o gás é um dos maiores projetos em rede espontâneas que eu conheço. Porque a gente era obrigado a fazer projeto em rede na Embrapa e, às vezes, era com gente que não tinha nada a ver, que a gente nem sabia qual era o objetivo comum. Não, tem que ter um projeto em rede, então vamos ter um projeto em rede, e era um saco de gato. E o gás, eu acho que não é um saco de gato, ele é um lugar onde as pessoas falam, onde as pessoas... Bom, tem gente de tudo que é jeito e a diferença é respeitada. Então, assim, a gente não pode deixar de tirar o chapéu para o gás, para o GAPS e todos esses grupos de discussão que foram formados, porque realmente é um grande projeto em rede. Quando a gente se deu conta, em 2016, isso eu estou contando um pouco da nossa história lá na Embrapa, que o pessoal estava fazendo a produção on-farm, realmente eu fiquei apavorada quando eu vi, porque eu não tinha ideia da dimensão da coisa como era. E eu acho que uma empresa pública, ela não pode se fechar, e aí, Paulo, foi que teve a mudança, né? Quando a gente pensava na teoria, o que é uma produção on-farm de qualquer jeito, você fala, de jeito nenhum. Aí depois você pensa, mas qual é o meu papel dentro da sociedade, dentro de uma empresa pública? Eu tenho que fornecer informações para ajudar, que se eles querem fazer e vão fazer de qualquer jeito, deixando a lei aceitando ou não, eles vão fazer, então vamos ajudar para que se faça da forma correta. E foi aí que a gente começou a dar os cursos lá na Embrapa, tentar entender o que estava acontecendo e tentar ajudar. E, assim, eu fui bastante criticada na Embrapa, sou criticada até hoje, porque tem colegas que não aceitam esse tipo de coisa, mas eu acho que uma empresa pública continua com essa mesma convicção. A primeira obrigação é dar informação, porque a empresa pública recebe dinheiro público, tá certo? Bom, e aí o que aconteceu? A coisa começou a andar, foi criado o Programa Nacional de Bioinsumos, né? Continuamos trabalhando com muitas tecnologias, tentar colocar a coisa para fora. Agora, uma coisa... E aí, logo depois, eu me aposentei e acabei indo para a Solubio. E hoje, eu não estou aqui só falando pela Solubio, eu estou falando pela BINS também, né? Porque nós somos uma associação com outras empresas de bioinsumos, inclusive concorrentes nossas. Mas, gente, nós ocupamos 5%
1% do mercado de insumos nacional. 5%. E a produção on-farm é 25% dos 5%. A gente tem coisa dessa para crescer. Então, a gente precisa se unir, e a gente quer se unir, e a gente entende também que a velocidade da pesquisa nas empresas, infelizmente ou felizmente, hoje ela é maior do que nas empresas públicas. E o pessoal de empresa pública tem que entender que, enquanto uma empresa privada ela não tem burocracia e ela vai fazendo, a empresa pública ela demora mais e ela precisa estar mais perto da gente. E assim, se a coisa estivesse pronta, ótimo. Quando a gente vende uma biofábrica, a gente não está vendendo um liquidificador, a gente está vendendo uma biofábrica. E isso tem que ser aperfeiçoado. E se hoje a gente está no modelo XPTO, daqui ano que vem, daqui 2 anos, a gente pode estar com o XPTT. Então, assim, eu acho que todo mundo está confluindo para a mesma coisa. A gente está melhorando, a gente quer qualidade, porque com qualidade a gente vai melhorar a segurança ambiental, a segurança alimentar e a segurança da população. Agora, entrando no assunto mesmo que a gente veio discutir, que é a legislação, o que está sendo bom para nós? Os nossos clientes, e aí falando como a BIMS, todos os clientes, eles ficaram com uma insegurança enorme legal, porque havia aquele terrorismo de chegar para as pessoas que têm produção on-farm e dizer, olha, você está contra a lei, você vai ser multado, você vai ser isso, aquilo, outro. Essa lei nos tranquiliza e tranquiliza os nossos usuários. Ela traz muitos ganhos. Nós somos contra engessar. Então, por exemplo, se alguém disser, nós temos que fazer todas as estruturas de biofábrica em inox, assim, assado, assado. Eu, particularmente, sou contra, porque eu acho que o que nós precisamos é garantir que a qualidade do produto que está lá na frente seja boa. Se a estrutura é de inox, de plástico, de vidro, não importa. O que importa é ter um processo. E todas essas empresas estão trabalhando num processo. A outra coisa importante que essa legislação trouxe é a figura do responsável técnico. Eu não sei como é que vai ser o critério para o responsável técnico, mas hoje o nosso maior problema dentro da produção de bioinsumos são as pessoas que vão trabalhar. Eles têm que ter doutorado em agronomia ou em bioprocessos? Acredito que não. Mas a gente tem que ter um parâmetro mínimo para essas pessoas poderem trabalhar. E outra, fixar as pessoas da fazenda na fazenda. Ninguém é burro que não possa aprender uma tecnologia nova. Então, a gente também tem que deixar isso acontecer. Nossa, meu tempo está acabando, eu tinha um monte de coisa ainda para falar. E assim, gostaria de dizer que eu também estou nomeada para esse grupo aí, vai ser bem bacana participar disso. E que a gente vai fazer uma coisa não pensando em indústria, não pensando em academia, não só pensando em produtor, mas pensando em todo mundo, porque o que a gente quer é deixar o mundo melhor. E a última coisa que eu gostaria de falar, nós tivemos esse ano aqui na feira, estamos tendo a Arena de Inovação Tecnológica, onde a gente tentou colocar junto produtor, academia e indústria. E a gente já viu que ano que vem a gente tem que trazer o governo. Porque muita coisa que a gente ouviu lá, o Diogo estava participando ontem também, é a burocracia. Talvez não pelas pessoas que estão lá, mas por eles não entenderem que é tão importante. O que eles estão fazendo é super importante e a gente precisa de agilidade. Então, acabou meu tempo. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Obrigado, Rose, pela contribuição. Eu já falei para você, mas quero falar em público que a Rose tem uma grande contribuição. Quando eu iniciei nessa vida de produção biológica, produção de micro-organismos on-farm, um dos primeiros textos que eu li foi da Rose. Então, obrigado pela contribuição. Haroldo, nosso presidente do IGA, por favor, sua contribuição. Obrigado, Maurício. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar um pouquinho a visão nossa, enquanto eu sou produtor. O Instituto Goiano de Agricultura é uma instituição privada, uma associação de produtores também. Ele surgiu
da Associação Goiana dos Produtores de Algodão, mas ele não pesquisa exclusivamente algodão. Nós existimos desde 2018 e estamos baseados no município de Montevidéu, próximo a Rio Verde. E em 2020 nós começamos um projeto. Uma das ideias nossas era o que a gente poderia fazer para trazer sustentação financeira para o Instituto. Então a nossa primeira ideia era a gente constituir uma biofábrica, produzir e vender para os produtores. E aí nós começamos a visitar quem tinha biofábrica, indústrias e conversar com produtores, e acabamos vendo um modelo da produção on-farm, de uma biofábrica on-farm, e aí a gente inverteu o projeto. Nós colocamos um projeto onde nós instalaríamos 5 biofábricas em 5 fazendas em diversas regiões do estado, uma biofábrica central no Instituto e um laboratório de controle. E eu acho que foi a grande tacada que a gente fez, porque nós percebemos, né, nós tínhamos uma instituição, uma empresa parceira, não tem problema nenhum falar, era a Solubio, que estava com a gente ali desde o começo, e a gente sabia que era um processo de aprendizado. Acho que bioinsumo, principalmente quando a gente fala de organismos para controle de doenças e pragas, porque a gente talvez aí tenha essa questão de fertilizantes já um pouco mais avançada, é uma coisa nova, apesar de ser antiga, ela é relativamente nova quando a gente vai para essa escala de uso que nós estamos falando. E ali nós aprendemos muita coisa juntos com a Solubio, porque a gente tinha problema de inóculo, a gente tinha problema de processo, a gente tinha problema de estrutura, e nós fomos construindo isso aos poucos e fomos vendo que é essa a lógica do negócio. A gente ir aprendendo e fazendo o que é possível. Alguns micro-organismos a gente já não ousa fazer, porque não, é mais erro do que acerto, do que a gente tem. E a nossa posição, quando a gente começou a fazer isso, a gente deu uma segurança muito grande para os associados, para os produtores, porque a gente começou a analisar não só o que a gente produzia nas biofábricas, nós analisamos o que a gente comprava da indústria. E nós vimos tanto de coisa que a gente comprava que não tinha nada. Não vou falar bosta nenhuma porque não é fertilizante orgânico, mas não tinha nada. E aí, eu, por exemplo, eu tive 2 ocasiões em que eu comprei um produto para controle de mosca branca, e eu falei, olha, seu produto deu zerado. Ah, mas o seu laboratório, falei, chama seu setor de qualidade e vai conversar com o meu. Porque nós já tínhamos passado por esse processo com a Solubio, de padronização de protocolo, de discussão de protocolo, chamava a Embrapa, porque é tudo muito novo. Um tinha um protocolo, o outro usava aquele protocolo, não, esse aí dá para usar para tal ativo, para esse outro ativo, não é esse o meio de cultura. Quer dizer, é um universo muito novo e muito grande para ser explorado. Então a gente começou a ter, a ponto de que hoje os produtores, tudo que a gente compra comercial, a gente analisa lá. Então quando a gente vê essa lei, faço essa introdução porque a gente olha para a lei, a gente viveu esse medo o ano passado, porque parece que foi muito fácil ter unanimidade no Congresso, mas não foi. Teve unanimidade porque o trabalho foi muito bem feito, a união dessas instituições que estão aí foi muito bem feito. E aí, na hora que o processo é bem feito, que chega nos parlamentares, alguém ficou sem graça de contra, principalmente quando se critica o modelo de agricultura que tem. Como é que você vai contra uma coisa que é para fazer uma agricultura diferente? E, então, isso dá segurança para a gente. Nós, do Instituto Goiano de Agricultura, a gente defende, é muito bem-vindo esse direito de fazer a produção on-farm, como também o comercial. E eu acho que essas empresas, elas vão dar celeridade. Quando você pega multinacional mexendo com isso, vai dar celeridade. Numa visita que nós fizemos à Solubio, eu conversava com a doutora Rose, exatamente isso. Falei, doutor, a gente precisa avançar assim. O que eu tenho para controlar nematóide? Ah, bacilos subtilis controla nematóide. Que bacilos? Qual a cepa que controla o quê? É o reniforme? É o de galha? Então, assim, a gente tem um mundo gigante pela frente. Então, é bom que estejam as indústrias que estão fazendo esse processo de produzir inóculos, que tem pesquisa, como essas grandes. A gente não é contra ninguém, não pode ser contra ninguém. A nossa questão é trabalhar com que, assim, tomara que essa regulamentação, entrando um pouquinho nisso também,
que ela venha a não dificultar a lei, a aplicabilidade da lei, porque se for uma regulamentação absurda, a gente vai ter dificuldade. Se ela for muito rasa, a gente vai nivelar muito por baixo. Porque essa é a questão. Quando você fala de produção de produtos químicos, você tem um processo industrial. É indústria, é uma molécula química. Nós estamos falando de organismos vivos. Então, se a coisa alastra demais sem controle de qualidade, nós vamos estar comprando coisa que não vai jogar nada. E eu tenho certeza que muita gente, durante muitos anos, jogou nada quando fez na caixa d'água. Me desculpe, mas nós fizemos várias análises no IGA e foi praticamente 100% do que vinha de caixa d'água não tinha o mecanismo, o micro-organismo de interesse. É óbvio que a gente também, outro ponto que a gente olha, micro-organismos, os contaminantes, como o Buffon falou, o contaminante não significa que ele é um contaminante, às vezes a gente tinha que até mudar esse nome, né, porque dá a impressão que vai contaminar o solo. Não, você tem um outro micro-organismo que não é o desejado naquela amostra e que ele, às vezes, vai se expressar de uma maneira tão grande que ele vai inibir o crescimento e o estabelecimento daquele que era o seu interesse. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente também quer que avance nesse processo da regulamentação é essa definição de padronização de metodologias de análise, para que as pessoas saibam, assim, gente, se nós vamos analisar para um bacillus subtilis, essa é a metodologia. Isso talvez não seja engessar, mas criar parâmetros porque as pessoas falem mais ou menos a mesma língua e tenham menos divergências entre resultados. E aí, a acessibilidade a isso, né? Por exemplo, nós temos lá o IGA, é muita gente que não sabe que o IGA faz esse tipo de análise. Mas se a gente tirar o IGA, talvez uns outros poucos, quantos laboratórios que nós temos aí para fazer essa análise e para dar essa segurança? Porque mais do que ser regulatório, talvez a importância é que essas análises sejam uma maneira de assegurar o investimento que o produtor está fazendo. E quando faz isso, a régua sobe. Então, só para finalizar, eu queria que essa regulamentação, a gente espera, e a gente fica feliz de saber das pessoas que estão aí nessa comissão, que consigam esse bom senso, esse equilíbrio. Talvez é melhor começar com a régua um pouco mais baixa e ir subindo, do que a gente começar com a régua muito alta, que dificulte a implantação, e depois ter que baixar, que a gente sabe que não vai acontecer. Essa era a minha contribuição. Obrigado, pessoal. Muito bem, Haroldo. Obrigado pela contribuição. Pablo Arduin, por favor. Fiquei por último. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Maurício. Alguém tem que ser o último, né? Não tem jeito. Não, eu gostaria de trazer 3 temas que eu considero importantes, muito bem debatido aqui, sobre vários assuntos. Acho que são relevantes os encontros. Não concordo com a Embrapa tem que ser o chefe. Vou explicar por quê. Eu acredito que a gente tem um aporte do governo, o governo sempre incentiva algumas entidades que vão ser chefe da nação. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o setor automobilístico do Japão foi bancado, a Toyota foi bancada pelo governo do Japão até a Toyota ficar de pé. A mesma coisa na Coreia do Sul. Eu acho que o governo brasileiro já deu a contribuição para a Embrapa. Eu acho que o produtor hoje tem a capacidade de fazer o seu próprio investimento em pesquisa e desenvolvimento. E eu vou explicar por que é importante essa lei para esse tópico. Mas eu gostaria de começar, e aí agora você talvez vai concordar comigo, que o mundo está mudando. A gente está tendo um evento raro que os países que importam os alimentos nossos estão demandando alimentos sem resíduos químicos. E aí a gente entra num paradigma, porque a nossa legislação às vezes permite o uso de resíduos químicos, mas só que quem está comprando não está aceitando mais. E como resolver isso? Os biológicos trazem essa solução. Então, essa parte de resíduos químicos, eu acho que vai ser um fator delimitante, ou vai ser mais um fator de incentivo para a adoção das práticas regenerativas, incluindo a ferramenta de biológicos, bioinsumos. Na parte de pesquisa,
eu acredito que a gente colocou na lei a possibilidade de bioprospecção. Gente, a gente tem a maior... saiu um estudo essa semana saiu um estudo financiado pela FAPESP, provando que o povo brasileiro é o mais miscigênio que existe na face da Terra. Eu acho que não é só o povo, não. Eu acho que a gente tem um potencial de microbiota, pelo menos o que a gente vê da diversidade de árvores, né, de espécies superiores, muito grande, que estão inexplorados lá. Por que a gente precisa usar 2 cepas de azospirilo para atingir o Brasil inteiro? Então, eu acredito que no futuro, e é um dos objetivos nossos, incentivar a bioprospecção. O produtor falar assim: vem cá, academia, vem cá, departamento, vem cá fazer um levantamento aqui na minha área, busca aqui, ó, estou querendo controlar a mosca branca na minha área. Traz algum inóculo, algum organismo, isola algum organismo que é daqui. E aí a Embrapa não tem condições de fazer isso. Vai ser o produtor que vai puxar esse carro. E por último, o terceiro assunto é capacitação. A gente não tem capacitação nem para a indústria, quanto mais para atender os produtores. Então vai ser um desafio muito grande. A gente está fomentando o conhecimento para aquele que vai estar multiplicando isso na fazenda, né? Ou vai estar atrás da unidade de produção de bioinsumos. Porque essa pessoa, além de ser responsável pela multiplicação, ela também vai ser necessariamente o responsável pelo manejo que vai ser adotado dentro do sistema. Se caso ele não conseguir multiplicar aquele organismo de interesse, vai sobrar para a alternativa, que é o curativo, que é justamente um insumo químico, né? Então a gente vai ter que legislar, ou pelo menos normatizar isso, defender, né, a possibilidade de ter uma capacitação específica para esse grupo. E aí, por último, Haroldo, só comentar, eu não acredito que a parte de controle de qualidade vai ser feita em placa de Petri. Vou dizer por quê. Porque leva um tempo do produto pronto até você ter a resposta de 2 a 3 dias. A gente vai ter que desenvolver biosensores. E é uma forma da gente acelerar o processo. Vai ser assertivo? Não, talvez não vai ser assertivo, mas vamos identificar pelo menos aqueles que não podem primeiro e depois ir trabalhando em cima daqueles que podemos, né? É uma forma de você ganhar celeridade. Então, eu vou aproveitar para deixar o restante do tempo aí. Obrigado. Tudo bem, Pablo, obrigado. Todo mundo muito pontual, é impressionante a pontualidade do pessoal da mesa. Eu até calculei na programação um tempinho a mais aí de segurança. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas, intervenções do plenário. Depois a gente tem um tempo a mais também do retorno para a mesa. Pessoal, está aberto, sei quem quer contribuir. Tiver alguma pergunta em relação ao pessoal aqui da mesa. A Maria Helena está lá no fundo com o microfone. Só levantar a mãozinha, a Raíssa também ali, ó. Levantar a mão que o pessoal chega até vocês. Rogério Viana. Telegeiro, Rogério. Eduardo. Aqui. Não, parabéns aí a todos, né? Acho que foi uma discussão bastante rica, né? Bem diversa mesmo, né? Como é a agricultura, né? Como é o sistema agrícola. E realmente, para mim, a maior preocupação dessa normatização agora, né?
é igual o Joey falou, né? Inacreditável. A gente conseguiu fazer a lei, agora tem que normatizar a lei, né? Inacreditável. E temos um prazo relativamente curto, né? Então, assim, mas o grupo de trabalho começou, né? Hoje que foi realmente saiu o decreto, né? A minha preocupação maior é realmente essa questão dos contaminantes, né? Desses famosos contaminantes, né? Famosos, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente colocar no papel realmente o que é contaminante e o que não é. Claro que a gente está falando de isolados aqui, né? Porque quando você trabalha com comunidades, você quer a bagunça mesmo, né? Você quer que tenha uma multiplicidade de inóculos ali, de tudo que é tipo de micro-organismo. Mas na questão dos isolados, realmente, tem que focar muito nessa parte aí de realmente, porque a gente escutou tanta asneira na época da discussão da lei, né? Até do pessoal realmente, principalmente das empresas da CropLife, né? Falava, olha, nem todo micro-organismo é bom, olha o Covid aí, né? Olha não sei o que e tal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para realmente, para a gente discutir isso a fundo de que realmente, o que é contaminante, o que realmente pode desestabilizar o isolado que você está querendo multiplicar. Isso é fundamental, né? O Paulo comentou, né? A Rose também, todo mundo aqui falou, o Haroldo, porque se começar engessar muito de ter que ter só o ativo mesmo, só o micro-organismo que você quer multiplicar e não ter nada de contaminante ali, não vão ter muito problema, né? Inclusive com os comerciais. Então, assim, realmente essa questão tem que ser discutida bem a fundo aí para realmente falar, ó, isso aqui não pode, isso aqui não pode ter, não assim, contaminante, não pode ter contaminante, não, esse aqui não pode. E pronto, né? O que realmente pode provocar dano à saúde, né, ou meio ambiente, alguma coisa assim. Essa é só uma colocação, só nem pergunta. Obrigado, Rogério. Por favor, fala seu nome, boa de tarde. onde quer. Fernando Janine, da Ecoplant Agricultura Regenerativa. Parabéns a todos, né? E eu queria perguntar para a doutora Rose, ela fala... Fala mais perto, mais alto, Fernando, por favor. Alô? Aqui agora deu. Isso. Fernando Janine, da Ecoplant Agricultura Regenerativa e Conservativa. Parabéns a todos. E eu queria perguntar para a doutora Rose sobre a responsabilidade técnica. Quais seriam os profissionais? Seriam agrônomos e biólogos, né? E principalmente para agrônomos, a responsabilidade seria a cargo do CREA. Eu, como engenheiro agrônomo há 42 anos, eu não acredito no CREA. Ele nunca fez nada para a nossa classe, né? Então, eu acho que se ficar a cargo do CREA seria inútil. Então, a gente vai começar a discutir isso agora nesse comitê que foi formado, mas, assim, às vezes a gente pega uma pessoa extremamente qualificada, que é tão qualificada que não faz o serviço de beabá correto. Por favor, não estou denegrindo ninguém. Mas, às vezes, a gente pega uma pessoa que já não tem tanta formação, mas que tem boa vontade de aprender. A gente pode dar uma capacitação para isso. E eu acho que é mais a questão da gente se organizar e ver que tipo de capacitação isso tem que acontecer. Realmente, eu não saberia te dizer hoje se teria que ser, sei lá, um agrônomo, um biólogo, mas quais seriam a qualificação mínima que essa pessoa teria? E a gente vai deixar para discutir isso no grupo, porque realmente eu tenho muito receio da gente botar a régua lá em cima e ser um desastre. Mas, se a gente puser a régua embaixo, a gente vê o que a gente pode fazer para viabilizar isso. A Solubio hoje, e tem outras empresas concorrentes nossas também, que têm biofábricas por aí, que estão no interior, que ninguém quer ir. Será que não é mais vantagem pegar alguém dessas fazendas, capacitá-las e deixá-las no lugar onde elas estão? É mais ou menos o que o Joey faz com o pessoal da Fazenda Malunga. Eu acho que a gente tem que ir um pouco nessa linha e tentar democratizar. Mas eu queria só, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu queria só falar uma coisa que eu esqueci na minha apresentação. Hoje, nós somos os maiores produtores e os maiores utilizadores de bioinsumos do mundo. A gente nunca comenta sobre isso. Ninguém aqui falou disso, todo mundo esqueceu, todo mundo sabe, todo mundo esqueceu, mas a gente precisa deixar isso muito evidente.
porque a gente foi chicoteado aí há uns anos atrás, escorraçado, que os agricultores estão acabando com a floresta, estamos desmatando horrores, estamos usando agrotóxicos que vão matar todo mundo, mas ninguém se lembra de dizer o esforço que foi feito por todo mundo que está aqui para que a utilização de bioinsumos chegasse no pé que ela está hoje. Então, a gente tem que se lembrar disso o tempo todo. E mais uma coisa que eu queria falar. O Rogério falou a questão do controle de qualidade, o Paulo também. Nós estamos com um projeto aprovado, em parceria com a Embrapa, Senagem. Não foi liberado dinheiro, talvez nem seja, porque o dinheiro foi confiscado, para desenvolver um kit, como se fosse um teste de Covid, que a gente vai colocar um exemplar ali, uma amostrinha, que nem a gente fazia o teste da Covid, e esse teste, ele vai te dizer, em 2 a 3 horas, se você tem aqueles contaminantes que a norma do Ministério da Agricultura de 2023 proíbe de ter nos produtos registrados, que são 3 grupos. Então, se a gente conseguir, e não estou falando aqui como Solubio, não, eu estou falando aqui como pessoa, né, a importância disso para o Brasil. Se a gente conseguir, de outra forma, esse dinheiro para fazer isso, vai ser um ganho enorme para o agricultor, porque ele vai fazer aqueles testes rapidamente na fazenda, sem ter necessidade de ter uma estrutura de laboratório, porque não precisa fazer uma capela de fluxo laminar, nem placa de Petri, nada disso. E depois, então, caso seja necessário, podem ser feitos outros tipos de testes. Então, assim, a pesquisa está andando também. Obrigada. Joey, antes de passar aqui para o outro moço lá que está inscrito para a pergunta. E a gente tinha uma legislação aqui no Distrito Federal que falava 0 coliforme, 0, 0, 0, 0, 0. Só existia uma possibilidade de ter 0 numa verdura dessa, era botar na nave espacial, em órbita, e fazer. E aí a Visa, que pegava aquela verdura, abria o saquinho, botava lá, fazia tríplice lavagem, olhava na lupa, achava ovo de mosca branca no negócio. E matava tudo, acabava. Então a gente reuniu com o chefe da Embrapa Hortaliças, que depois veio a ser presidente da Embrapa, e achamos uma norma, parecida com a norma americana, que resolveu o problema. Então, permite-se a quantidade que não comprometa a qualidade do processo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente deve olhar, claro, excetuando-se esses contaminantes que a gente sabe, se tiver, eles vão realmente comprometer todo o processo. Né? Essa é uma coisa importante que eu vejo da gente prestar atenção, porque depois que fechou a porta, é difícil de voltar. Nós ficamos 1 ano sendo presos, e depois que você é preso, sua marca vai para a boca do sapo, né? Por causa desse negócio, que a gente não observou na hora de fazer a lei. Não observou. E aí passou, e aí a letra do auditor é a letra da lei. E eles não estavam errados, os fiscais. Não, está escrito. É aquilo ali. E dentro disso daqui, confisca. Está errado. Então, a gente prestar essa atenção, entendendo que esse é um processo realmente muito importante. Queria só também ressaltar que eu não falei que a Embrapa era o principal, não. Eu falei que a Embrapa é muito importante porque o que a gente paga para os pesquisadores já sai do alto imposto que nós pagamos. Então, eu não posso só pagar o salário do pesquisador e não dar o recurso para ele pesquisar, fazer as coisas para a gente, retornar esse investimento que nós fizemos através dos impostos em serviço, em resultado. Então, basicamente é isso. Então, eu acho que essa é uma coisa para a gente pensar nesse momento, porque nós estamos num momento que está tudo aberto ouvindo. Tem um decreto falando, junta esse povo aqui, que tem expertise, que é tudo legal. E a terceira coisa, eu acho o seguinte, bom, eu sou engenheiro florestal, mas eu fiz todas as matérias de microbiologia, bioquímica, biofísica, então eu acho que o engenheiro florestal pode ser também o responsável técnico. Muito bem. Muito bem. Moça ali. Boa tarde, meu nome é Flávia Garcia Cid. Eu gostaria de acrescentar, né? Eu sou produtora de plantas aromáticas e medicinais, temos uma fábrica de extração de óleos essenciais e a partir dela nós montamos um projeto de bioinsumos a partir desses extratos e óleos essenciais. Então, me acrescentou muito tudo que falou,
porém a minha rota tecnológica é muito diferente, eu não trabalho com micro-organismos, é totalmente sustentável e orgânica, e eu queria dizer que também na minha atividade eu vou ser muito beneficiada pela lei dos bioinsumos, onde hoje minhas matérias-primas são totalmente não compreendidas, né, são naturais, são a química natural, né, que hoje nós temos clientes de aromaterapia, de diversos, até laboratório médico, e hoje nós usamos toda essa tecnologia para também tratar a planta com a planta. E muitas vezes eu sou mal compreendida no mapa por ser sustentável e também trabalhar com isso. Então eu queria só acrescentar que essa lei do bioinsumo, eu também vou ser beneficiada mesmo trabalhando com micro-organismos. Muito bem, obrigado. Mais alguém? Maria Emília, por favor. Complemento aos colegas que trabalham com extratos. A gente trabalha com extrato pirolenhoso. E eu trabalho há mais de 40 anos com carvão vegetal, e eu advogo essa junção entre meio siderurgia e agricultura. Então a gente vai trabalhar circularidades aonde o Brasil é forte. Nós temos muito minério de ferro, exportamos ele diretamente. Então, à medida que a gente incorpore uma nova forma de decomposição da matéria orgânica à agricultura, que é a decomposição pelo calor, a decomposição térmica, que vai gerar insumos como o biochar, né, que é advogado aí, como ontem no podcast a gente falou, como um BNH dos micro-organismos. Então, ele vai estruturar o solo para manter mais viável essa população da microbiota. E, além disso, em conjunção com o extrato pirolenhoso, que eu vejo assim, a diferença entre uma decomposição biológica de uma matéria orgânica e a decomposição. Então, a decomposição térmica quebra todas as estruturas, né? Celulose, lignina, todos os constituintes de um vegetal, que é a madeira, e isso tem de virar vapor, vai ser a fumaça, e a fumaça, a gente criou equipamentos, desenvolveu, para recuperar essa fumaça, e a gente produz desde alcatrão, que semana passada eu fiquei sabendo que foi aprovado pela Petrobras para participar em conjunto do refino de petróleo. E, além disso, a gente tem o extrato pirolenhoso e outras substâncias pirolenhosas que, pelo seu pequeno tamanho, fazendo assim uma comparação, um ácido úmico é do tamanho de uma grande área de um campo de futebol, e as moléculas de substâncias pirolenhosas são o tamanho da bola. Então, são alimento pronto para os micro-organismos. E o Brasil tem uma produção enorme de carvão vegetal, e eu vejo nisso muito potencial dessa junção. Eu vejo que a gente, além de abrir, a gente tem de abrir, enquanto país, para programas que juntem forças aonde a gente é forte. E é um prazer a lei de bioinsumos ser aprovada, e como o pessoal dos extratos, a gente está lidando com misturas, ou adjuvantes, ou potencial, com grande diversidade química. E isso vence resistência. A planta, quando ela tem como adjuvante, por exemplo, um óleo, somente um óleo, uma molécula, ela é fácil ela criar resistência, mas se você coloca junto às caudas diversos componentes, a planta tem muita dificuldade de criar resistência. E isso tem acontecido com redução efetiva de insumos, né? Então, por exemplo, no glifosato, nossos clientes estão voltando à dosagem inicial do lançamento do glifosato. Então, tem muito potencial para nós todos trabalharmos em conjunto. Obrigado, Maria Emília. Temos mais uma inscrição, depois a gente encerra a participação do plenário e passamos para as considerações finais aqui da mesa, tá bom?
Boa tarde a todos, parabéns à mesa. Eu sou José Kubitschek, JK, sou agricultor orgânico, também ajudo outros agricultores a produzir de forma orgânica. E foi debatido muito essa importância, né, de trazer o on-farm, né, para o agricultor ter essa sustentabilidade. Eu acho isso muito importante. Mas quando a gente fala, né, por exemplo, de médios agricultores, agricultores familiares, como no caso do companheiro de Paracatu, tem uma barreira, né, a questão do investimento e muitas das vezes uma dificuldade. Minha pergunta vai para o Joey. Joey, como que você vê a aplicação dessas tecnologias para o agricultor familiar e o que você indica para que esse agricultor possa inicializar com a aplicação dessa tecnologia? Qual o caminho que ele poderia estar seguindo? Muito bom. Eu acho que você tem toda a razão, mas hoje o modelo de tecnologia e o conhecimento que a gente tem, a Rose chegou a falar e etc., já está completamente disponível para o agricultor. É claro que se eu for falar de multiplicação de micro-organismos isolados, eu preciso falar de coletivo, né? Então eu preciso trabalhar. E aqui na Emater, por exemplo, eles estão construindo os coletivos para montarem as suas biofábricas que atendam esse coletivo, tá certo? Que aí tem que ter alguma coisa nesse sentido para que não é vendido, é coparticipação. Então tem que ter uma coparticipação de alguma estrutura, associação e etc, etc, que possa dar acesso a esse processo. Uma biofábrica hoje tem o seu custo, não é barato, né? Não é mais aquela coisa do milhão, mas é uma coisa ainda muito significativa, especialmente para produtores bem pequenos. Mas eu tenho uma outra linha, né, que vem muito forte, especialmente na América Latina como um todo, não no Brasil. No Brasil ainda falta um pouco de conhecimento, mas está avançando de uma forma muito rápida nos biofermentados, dos capins fermentados, dos pastos fermentados, todo um processo que tem ciência por trás. O que a gente precisa é se colar nesse processo da ciência, né? A gente sai daquela questão mais de forma caseira, vamos dizer assim, é uma forma caseira com conhecimento científico, que aí eu acho que aí junta o saber popular com a ciência e a gente tem realmente as tecnologias sociais acontecendo na prática, que eu acho que é uma biofábrica hoje no modelo de comunidades, tá certo? Usando tudo que nós temos à disposição, inclusive metagenômica e etc, né? Bioas para ver enzima, a gente tem essas ferramentas que para a questão do agricultor familiar, o coletivo resolve. Individual aí não tem jeito mesmo. Tá? Essa é a lógica. Legal. Mais uma última fala do plenário, daí a gente encaminha. Eu só estou preocupado aqui porque a gente tem horário para entregar o auditório, então não podemos atrasar muito. Por favor. Boa tarde, Carla Batista, Alô Rural, Distrito Federal. Eu queria saber sobre o acesso a essas cepas isolados, porque aqui foi discutido do processo de multiplicação. Quando isso é feito, o micro-organismo morre na bomba. Como é que a gente poderia... Porque a gente tem o aplicativo do MAPA, que ele tem comercialmente as fábricas para cada cepa. Mas a gente que é pequeno, que não tem esse conhecimento, a gente tem assim, um acumulado que a gente vem adquirindo. Qual é o tipo de segurança que a gente poderia ter o acesso a essas cepas de uma maneira mais universal? Eu posso estar até me referindo a universidades públicas, em que o acesso ele seja de verdade, porque o que a gente tem no mercado hoje são cepas muito caras para fazer a multiplicação. E como é que a gente faz isso de maneira acessível, mais reduzido esse valor e fidedigno? Eu digo assim, uma cepa de qualidade, que de fato a gente vai ter aquele isolado dentro do campo. Boa pergunta. Rose, por favor. Bom, com relação às cepas que são para controle de pragas e doenças, existe no mapa a lista da especificação de referência. E ali na especificação de referência tem onde você pode adquirir essas cepas. Quando eu estava na Embrapa, a gente era responsável por uma cepa de bacilos thuringienses Custaqui, para controle de lagartas, e a gente fornecia essa cepa, agora eu não me lembro mais, eu acho que era R$1.000, a gente fornecia o isolado, algumas cópias,
com o certificado, e se você quisesse fazer um produto, você já estava isento de vários testes para o registro, porque você tinha aquela cepa. A gente sabe que quando foi criada a especificação de referência, a ideia era que todas as cepas fossem de livre acesso, ou seja, se a Embrapa tinha essa cepa era aberta e esse custo era o custo da gente multiplicar isso e mandar para a pessoa, tá? Só que isso foi um pouco desvirtuado, porque algumas empresas depositaram cepas em coleções públicas e depois fizeram um contrato para fechar a cepa e começaram a negociar isso por um preço maior. Pessoalmente, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu tentei, quando eu estava na Embrapa, até com o apoio do gás e tudo, a gente tentou fazer uma lista e conseguimos dinheiro de várias associações que pagariam para a Embrapa fazer esses testes, porque para ela chegar nesse preço de R$1.000, ela precisa passar por testes toxicológicos, ecotoxicológicos e de eficácia. Hoje, cada cepa dessa aí deve estar custando uns 150 mil. Mas se isso for feito por uma universidade, para o bem de todo mundo, talvez a gente pudesse até negociar, mas não chegou nem nesse ponto. E porque eu acho assim, a gente precisava ter essas listas alimentadas, com muita cepa para ficar disponível. Claro, e a empresa privada ter a liberdade de procurar outras e cobrar o preço que ela quiser, no produto que ela quiser. Mas eu acho que um mínimo a gente precisava ter para deixar disponível para qualquer pessoa que tivesse. Mas, de novo, se você pegar aquela lista lá, você vai ver que tem uma série de materiais, de cepas, que estão na especificação de referência, que tem onde você ter, onde você adquirir, por preços bem acessíveis. E, assim, acho que é muito importante que a gente leve essa demanda para o Ministério da Agricultura, porque a gente precisa dar acesso à tecnologia a qualquer cidadão do Brasil, tá? Rose, Muito bem. só um pouquinho, Maurício. Eu acho que a Solubio está fornecendo inóculo, não está? Sim, a gente fornece inóculo. Só respondendo, Carla, a Solubio fornece, o Instituto Biológico de Campinas também fornece. R$100, se eu não me engano, lá no IBC. Muito bem, então, gente, a ideia é a gente passar aqui por uma rodada final, considerações finais. O pessoal aí tem mais um tempinho para desenvolver mais algum assunto que talvez ainda não tenha conseguido falar e fazer as suas considerações finais para a gente seguir para a parte dos encaminhamentos aí com o Eduardo Martins. Vamos começar ao contrário, então, quem foi por último começa. Pablo? Não, eu acho que é uma oportunidade única que nós estamos tendo, ser o exemplo para o mundo. Isso me traz muita gratificação. Eu sou formado não só aqui no Brasil, lá no exterior também, e aí eu tenho orgulho de estar participando dessa transformação, né, de estar envolvido nesse processo e realmente de ser uma referência não só para a América Latina, como para o mundo. E aí, só um detalhe, Cláudia, né? A gente vai estar olhando para vocês também, viu, Maria Emília e Cláudia? Porque bioinsumos não é só a parte de isolados ou mesmo a parte comercial, comunidades, são os extratos de plantas, extratos, são todos os compostos utilizados na agricultura para o bem da agricultura. Então, vai ter normativa para vocês também, não preocupa não. Bem, o Haroldo aqui, por favor. Acho que a gente queria terminar isso aí, como a Rose falou, eu acho que é importante, como todos nós sabemos mesmo que o Brasil está à frente, e é impressionante, se a gente está à frente na utilização e na produção de bioinsumos, e é só 5% do que a gente faz, imagina o potencial que a gente tem. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos dar mais uma demonstração para o mundo do avanço nessa área. E aí, de novo, eu coloco um pouco o que é por conta do IGA, que acho que é pesquisa, é esse trabalho conjunto, é pesquisar, é olhar sistema. A gente no IGA, a gente tomou uma decisão há um tempo atrás de olhar para essa coisa. Primeiro porque a gente falava assim, era para chamar Instituto Goiano do Algodão, porque tudo que é do algodão é brasileiro do algodão, mato-grossense do algodão, a gente colocou, vamos colocar da agricultura, porque a gente já sabia da importância de sistema. Então, a gente já criou o IGA com esse olhar para o sistema. E quando a gente olha para o sistema, vamos olhar os sistemas regenerativos, os sistemas dessa agricultura que é possível ser feita
ainda que em larga escala, como é a agricultura dos cerrados, é a agricultura de larga escala. Mas a gente já tem exemplos impressionantes de fazendas muito grandes já produzindo de uma maneira mais sustentável. E eu acho que isso é pesquisa em vários aspectos, seja na metodologia de análise, seja em laboratórios, seja nas cepas que vão controlar o que vão fazer, que tipo de coisa, seja nas plantas de cobertura que vão agregar, porque não é um processo sozinho. Eu tenho até um exemplo lá na fazenda, nós temos pivôs que nós plantamos algodão há 30 anos e nematóide é um desafio imenso. Então nós começamos com a compostagem. Daí a gente introduziu os bioinsumos, e a gente sabe que uma das coisas que falta é porque o algodão ele é um vilão nesse aspecto, porque eu tenho soja e algodão que são duas culturas que não deixam palha, então eu preciso da palha ali dentro. Então assim, não existe aquela bala de prata, é uma conjuntura de fatores e tudo, e a gente precisa pesquisar e ir trazendo essas alternativas, e o IGA está à disposição para fazer parcerias. Eu estou muito feliz da gente estar com o gás também aqui no stand. A gente já fez essa junção com a ProSoja ano passado na Tecnoshow, repetimos esse ano e agora estamos com gás. Acho que a gente vai estar andando meio junto por aí, viu? Eu acho que é uma parceria que a gente tem interesse de valorizar e de fomentar, e acho que é de sucesso aí para frente. Obrigado. Obrigado, Haroldo. A gente que agradece, também estamos felizes. A Rose, por favor. Bom, depois que a gente começa a trabalhar com bioinsumo, começa a trabalhar com comunidade, começa a entender um pouco, a gente não entende nada, mas a hora que a gente começa a ver que o micro-organismo interage com a planta fornece substrato para o micro-organismo, que fornece coisa boa para a planta, que interage com o inseto, que responde à ação de um outro a coisa, a gente vai vendo a grandiosidade do ambiente que a gente tem. E, pessoalmente, para mim, eu me sinto muito pertencente a isso, porque eu também sou um organismo que está interagindo com tudo aquilo ali. E eu acho, gente, que a gente precisa pensar na nossa humildade e o quão pequeno nós somos e dar a mão todo mundo, porque a gente só vai fazer uma agricultura melhor a hora que todo mundo se juntar e começar a estudar mais. A gente não sabe nada. Queria eu estar começando a minha vida profissional hoje com o conhecimento que eu tenho e daqui 35 anos eu ia dizer que eu não conheço nada, porque isso é a vida, é a gente entender que nós precisamos aprender, precisamos estar com a cabeça aberta e que nós não temos a bala de prata para dizer use o isolado, use a comunidade, use isso, use aquilo, porque na verdade a gente precisa usar tudo. Então, a gente precisa, e eu nem falei da alga aqui, viu, Túlio? E alga também. Então, assim, quando a gente pensa nisso tudo, a gente vê que a gente só vai chegar. Nós chegamos aqui, somos os maiores utilizadores e produtores de bioinsumo. Um lugar que ninguém deve tirar da gente, nenhum país do mundo deve tirar esse lugar. A gente precisa manter isso. E para a gente manter isso, a gente precisa estar unido, a gente precisa estar trocando informação. E nesse sentido, a gente dá um curso na Solubio, de produção de micro-organismos para qualquer um, não precisa ser cliente da gente, não. Sabe por quê, gente? Porque a gente quer ter gente para debater informação. Outro dia a gente deu um curso para a Singenta, um curso que eles encomendaram para o pessoal que é do DM. E assim, não tem nada demais, a gente quer trocar informação. Então, assim, gostaria de novo, né, de elogiar a iniciativa do GÁS, de ter esse grupo todo aí discutindo, é bom fazer parte disso, e incentivar que cada vez a gente tenha mais essa interação. Obrigada. Obrigado, Rose. O Tacílio, por favor. Bom, mesmo agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, participando desse diálogo. Reforçar o que já foi dito aqui, nós somos um país muito diverso, né, em todos os aspectos, e especialmente na agricultura, né. Nós temos uma diversidade muito grande. No mesmo espaço ali, nós estamos convivendo aqui na região que eu vivo, com a agricultura altamente tecnificada, cultura de subsistência, gente passando dificuldade para sobreviver, então a diversidade é muito grande. Mas uma coisa é comum, né? Nós vivemos numa casa comum, então os problemas são de todos nós. É claro que se você está num transatlântico, tem gente que tem salva-vida e outros não, né?
E no caso nosso, nós somos a parte mais frágil. Todos os problemas que acontecem na natureza, a proporção que chega para a gente é maior, porque nós somos mais fragilizados. A agricultura familiar, no seu aspecto, né, do seu abandono histórico, sempre foi mais fragilizado. Mas também tem muita prática, muita coisa boa acontecendo, né? Nessa questão mesmo dos bioinsumos, a lei, a discussão é recente, mas a prática é antiga, né? E a gente tem experiência, como na agricultura orgânica, que a gente não trabalha com isolado, você trabalha com conjunto de micro-organismos. O solo é isso, né? Você vai botar um organismo lá no solo para combater determinada praga ou doença, e ali tem milhares de outros ali que talvez vai ser afetado. Então a gente precisa só de aprender com a natureza, ter humildade, como a doutora Rose falou, de compreender esse processo, e principalmente essa humildade de saber que todos nós estamos aqui, de alguma forma, para deixar alguma coisa melhor, né, na sociedade. Não é só para enriquecer, até porque a gente sabe que caixão não tem gaveta, né? Não vai levar nada daqui, a não ser o que a gente conseguir deixar de legado para todos nós. E o planeta precisa de todos nós, né? Cada um na sua contribuição, e nós somos a formiguinha. Nós somos a formiguinha e estamos tentando fazer a nossa parte lá. Agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado, Tacílio. Paulo, por favor. É muito bom estar junto com entidades e principalmente com pessoas que comungam da mesma intenção, que é praticar uma agricultura melhor, mais humana, menos agressiva e que venha trazer mais qualidade aos alimentos que nós vamos ingerir, porque é a nossa saúde que a gente come. Então, hoje a gente está drogado, todo dia drogado, porque sempre tem um probleminha, né? Então, não tem mais aquela alimentação tão saudável que consegue manter todas as necessidades do nosso organismo de se manter imune a doenças e companhia limitada, né? Só falando um pouquinho da MUV, nós nascemos em 2022 com um receio muito grande do lobby que a própria, difícil falar não, é até ruim falar, né, mas da CropLife, que defende as empresas, e a gente disse, não, vamos nos unir, porque vai vir bomba para o produtor, e nós temos que melhorar o nosso sistema de produção on-farm. E aí o que a gente fez foi centralizar a produção, centralizar a extração, melhorar a qualidade e a uniformidade do produto e distribuir isso aos produtores, né? Que a MUV nasceu dos próprios associados do GAPS. Então a gente só atende hoje os associados do GAPS, por mais que a gente tenha condições, quando tiver os registros de todos os produtos, atender também o mercado, né? Mas junto com isso, não só com a produção, com a uniformização disso, a gente tem o nosso P&D, e hoje a gente já tem 52 isolados regionais. Antes eu comentei sobre que a gente entende que a solução é regional dos micro-organismos. Goiás mesmo, a gente acredita em 3 a 4 biomas, que são totalmente diferentes, têm uma vida diferente, então tem micro-organismos que vão se identificar melhor e trabalhar melhor naquele ambiente, né? E como o Pablo colocou, né, que não precisamos centralizar isso na Embrapa, é o que a gente faz. A gente propriamente pesquisa, a prospecção é feita nas propriedades dos produtores. Então, esses 52 isolados já fazem parte disso. Nós já temos uma cepa de tricoderma que ela é muito mais agressiva do que qualquer cepa que é distribuída a nível nacional. Olha o Brasil continental e a gente tem uma cepa, às vezes, de tricoderma que vai funcionar do Rio Grande do Sul a Roraima. É impossível. Então, o desenvolvimento regional, nós precisamos que mais produtores se unam, que troquem ideias, que criem associações, que façam esse desenvolvimento, não isoladamente, mas em conjunto, para que sim a gente traga mais resultados eficientes e que a gente não vire uma agricultura de produtos, que é o caso se o registro tiver que passar pelo IBAMA e pela Anvisa. Nós não vamos conseguir ter produto, não. Nós vamos ter também os bioinsumos trabalhando numa agricultura de produtos, onde vão dominar e vão te entregar uma cepa que diz que funciona da mesma forma em todo o Brasil. É esse o nosso recado, e que estejam todos sempre voltados para essa evolução da agricultura regenerativa e com fé lá
que a gente vai chegar. A gente está andando bem mais rápido do que eu imaginava. Obrigado. Obrigado, Paulo. Joey. Bom, bem rapidinho, eu queria só relembrar o que eu falei. Congresso, a Câmara Temática, que são duas coisas para manter, porque nós vamos fazer o decreto, esse decreto depois vai precisar resolver, depois vai ter... Porque a gente está no decreto de agricultura orgânica agora na lista positiva, e aí o mapa leva 4 anos para resolver uma coisa que está na lei de 6 em 6 meses, então está tudo defasado, né? Então a gente precisa construir nesse sentido. Acho que o Congresso mantém todo esse trabalho, o GÁS mobiliza, e aí vamos dentro desse processo, trazendo a academia, todas as pessoas que forem necessárias para que a gente possa fazer. Sempre quando é governo botar prazo, né? Então acho que a gente mobilizado todos juntos, como a Rose colocou, e tem que ser, se tiver um destoante, a gente sabe quando destoou lá na Câmara o que é que a gente sofreu para poder juntar, né? Quando teve problema lá. Então assim, tem que estar todo mundo junto, tem diferença, resolve dentro de casa, né? E vamos para a rua para fazer a defesa coletiva e conjunta. Então essa é uma lógica extremamente importante que a gente possa fazer, porque se a gente não entender isso, e aí eu concordo plenamente dessa descentralização completa, não sou a favor, mas eu sou a favor que a gente bote recurso na Embrapa, porque existe recurso, o recurso existe, como a gente está aqui lutando do recurso da FAP-DF, que o governador desviou lá para a obra, né? Então a gente vai juntos, todos juntos, chegar lá, o governador é assim, desse jeito, precisamos disso, e é assim que as coisas funcionam na política, né? Só lembrando para vocês, eu fiz a lei para chegar em 2% da receita corrente líquida, igual a FAPESP, nós copiamos da FAPESP, copiamos da FAPEBA. A lei estava pronta e o governador mudou a lei com a base dele para 0,35 de novo. É simples assim, né? Isso aqui, ó, é resultado de uma emenda, de um tal de deputado chamado Joy Vale. Então esse aqui era para ser um Instituto Federal. Aqui, colocado aqui, era o começo, tem salas de aula aqui do lado, para que a gente possa fazer essa cidade. E é assim que a gente vai construindo juntos, né? Então eu acho que esse grupo vai ser um negócio muito legal, precisa cronogramar, porque se não cronogramar, começa e não termina, e todo mundo tem seus afazeres na sua vida normal, que atropela a gente toda hora, está se disponibilizando de uma forma que eu acho que é o que a Câmara Temática pode fazer, e os ministros podem fazer isso, levar em consideração as câmaras temáticas. Bote aí tanta gente querendo trabalhar, olha aqui o tanto de gente aqui, ó. Todo mundo vai trabalhar de graça, com toda a expertise que se tem, vamos entregar esse processo, porque isso é importante para a gente, e o poder público não consegue enxergar isso. Então assim, eu acho que tem que enxergar. Eu estou trabalhando, falando, vou continuar falando, porque eu acho que o papel nosso é esse daí, e eu tenho que ficar todos os dias produzindo, para sustentar todo esse processo, né? Porque eu ganho dinheiro da minha propriedade, da minha produção que eu faço todo dia, das minhas lojas que eu tenho que abrir todo dia, de uma enormidade de imposto que eu tenho que pagar, né? Por isso eu estou reclamando, porque eu sou cliente do Estado, e eu tenho que ser tratado, e eu exijo ser tratado como cliente, do jeito que eu trato os meus clientes. Os meus clientes para mim são reis. Chega o cara para mim e fala, eu quero um tomate assim, 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 assado, eu saio correndo para fazer o tomate doce, melhor, bonito, bacana, porque é um pedido do meu cliente. Eu não aceito o Estado que eu pago vir para mim, vou falar uma palavrão aqui, pode não, né? Regras, sem discussão, sem debate. Eu não aceito mais. Não aceito, ponto. Agora sou eu, este que está aqui, tá certo? Então, eu acho que é muito legal ter uma instituição como o GÁS, e é preciso empoderar o GÁS e as outras instituições também, sem nenhum tipo de coisa, para que a gente tenha um timoneiro que puxe, e a gente vai junto. Contem com minha energia, contem com o que eu puder, com o meu dinheiro que eu tiver, é pouquinho, né? Mas o que eu tiver, estou botando nesse embornar, tá bom? Obrigado, gente, um grande abraço. Obrigado, Joey. Então, uma salva de palmas de novo, a gente encerra mesmo. Muito bem, obrigado. Obrigado a todos. Repasso para a nossa mestre de cerimônia.
Muito obrigada pela contribuição valiosa de cada um de vocês. Vocês podem tomar o assento de vocês. Depois eu vou chamar, assim que encerrar, para a gente tirar uma foto oficial, né, aqui no palco. E convido agora Eduardo Martins, da mesa, para fazer os encaminhamentos e encerramento do evento. Vamos fazer a foto ao final. Vamos fazer a foto... agora já está aqui? Então vamos aproveitar. Aproveito para convidar todos que fizeram parte do primeiro painel, que estão aqui ainda. Tem mais espaço aqui, ó.